Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês conceitos simples, porém muito necessários para que você se dê bem em concursos públicos, em aulas de escolas e por aí, etc., que é o conceito relacionado a sujeito. Vou tratar também do sujeito determinado e indeterminado. Fica comigo até o final do vídeo porque vai valer a pena. Olá pessoal, eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens, eu já tive participação em bancas de concurso, e conforme prometido, já que você clicou aí no vídeo, hoje a gente vai tratar especificamente de sujeito. Você já está vendo o sujeito aí desde a segunda série do ensino fundamental, eu tenho certeza que até hoje você ainda tem problemas para saber o que é. Então é o seguinte, vamos lembrar, o que é o sujeito, tá? Um sujeito simples, ele vai ser o que tem só um núcleo, como eles voltaram ao tempo. Então o que é o sujeito, galera? Volta lá no túnel do tempo mental aí. Um sujeito na frase é quase sempre o elemento que faz o acordo com o verbo. Claro que isso é um paradoxo, porque a gente precisa achar o sujeito para fazer o acordo com o verbo. E a gente precisa do verbo para fazer o acordo do sujeito. Muitas das vezes na frase, o problema é que você realmente não acha o sujeito. Algumas definições vão te dizer que o sujeito é aquele que faz a ação no verbo. Só que existem situações nas quais a frase não tem uma ação. Se você ficar preocupado apenas em o sujeito é aquele que faz a ação. Existem coisas como, por exemplo, fulano faleceu, passou dessa para melhor. Ou fulano não fez nada. Não fazer nada não é uma ação. E a pessoa não fazendo nada, ela continua sendo um sujeito. Então a gente sempre diz, o sujeito é o que tem uma ação, ele está efetivamente fazendo uma ação, ou pode ser alguma coisa relacionada ao estado também. O sujeito está parado. Isso também poderia ser considerado uma definição de sujeito. Mas se a gente pensar bem, a grande questão é que aqui parece que é um cachorro mordendo o próprio rabo. O sujeito é aquele que faz acordo com o verbo. E o verbo, por definição, tem que fazer o acordo com o sujeito. O paradoxo, na maioria das vezes, está nisso. Você, para achar uma coisa, tem que achar a outra. Então, tente procurar na frase o que está fazendo acordo com o verbo. Se você conseguir fazer isso, você muito provavelmente vai conseguir localizar o sujeito, tá? E aqui é um lembrete, né, para você se lembrar do que é um sujeito simples. É quando ele só tem um núcleo. Então, vamos lembrar o que é um núcleo. É a parte mais importante, a parte central. Portanto, ó, eles voltaram da viagem. Esse eles, perceba que ele é apenas um núcleo. Já no composto, né, então o que seria um sujeito composto? Duas partes, ou mais de uma, que fazem o acordo com o verbo. Ele e ela voltaram da viagem. Então seria composto porque tem dois núcleos. Percebam que essa noção de sujeito é determinada pela quantidade de termos e não se esses termos são de singular e plural. Então a palavra eles, ela é plural, mas é uma palavra só. Portanto, ele é um núcleo, e, portanto, aqui é um sujeito simples. Então, perceba que o ele está no plural, o ele e o ela também está no plural. No entanto, aqui a gente não pode considerar esse de cima como um sujeito composto, porque ele tem apenas um núcleo. Então, perceba que a noção de sujeito simples e sujeito composto, ela vai bater de frente um pouco assim com a noção de singular e plural. Então, o singular e plural se trata de um termo ou mais de um termo, no entanto, na mesma palavra. Então, o ele é uma palavra, o eles também é uma palavra, só que tem a noção de mais de uma. Quando se trata do núcleo do sujeito, para a gente poder classificar o sujeito como simples ou composto, aí, para ser composto, precisam de duas palavras, não pode ser uma palavra só, sendo tratada como plural, ok? Então, na sequência, aqui vai dizer, a palavra eles é plural, mas é uma palavra só. Logo, é só um núcleo. Portanto, o sujeito, a gente classifica ele como sujeito simples, ok? Agora, vamos avançar um pouquinho, vamos tentar ver o que é um sujeito determinado e um sujeito indeterminado. Ele vai ser determinado quando ele é identificado, quando a gente consegue determinar ele na oração. Eu agir conforme a lei. Ou agir conforme a lei, ele é oculto. Ou seja, ele está escondido, mas a gente consegue determinar. Então perceba quanto é importante a gente ter definições corretas das palavras, tá? Uma coisa é determinado, a outra coisa é oculto. Você pode determinar uma coisa que esteja oculta. Você pode determinar que existe o ar ao seu redor, por mais que você não o enxergue. Então, ele é oculto, mas ele é determinado. Da mesma forma com esse agir aqui, né? Agir é um verbo, se você não viu ainda as aulas de verbo, volte e reveja depois, não agora, depois, né? E aqui a gente tem o agir, que é um verbo. Se é agir, obviamente só pode ser eu.
Então, se só pode ser eu, nós temos aí um caso de sujeito que ele é determinado, então ele é eu, porque é o agir, não pode ser nós, porque se fosse nós seria agimos, e ele é oculto porque não aparece o eu. Na de cima aparece, ó, eu agi, eu agi. Então, o eu agi aqui, ele está determinado e ele está aparente. No segundo aqui, ele está determinado, mas ele está oculto. Agora, percebam essa diferença com o indeterminado. É quando não é possível identificar o sujeito, seja pelo verbo ou pelo contexto. Por exemplo, agiram conforme a lei, a gente não sabe quem. Se alguém falar assim, agiram, fizeram conforme a lei. Mas quem fizeram? Alguém, mas quem é alguém? Não sei. Então, o agiram, a gente não sabe quem é. Ou vive-se bem, a gente não sabe quem é o quem que é essa pessoa que está vivendo bem. Então, o sujeito indeterminado é aquele sujeito da fofoca, quando alguém diz assim, olha, estão dizendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como você não sabe quem está dizendo, ele é indeterminado. Então, ele é nada mais, nada menos do que um sujeito da fofoca, um sujeito que você não sabe quem é. Agora, vamos tentar fazer essa classificação aqui, ó. Classifique os sujeitos entre determinado e indeterminado. Então, vamos tentar ser bem específicos nas palavras, meu povo, que é o seguinte, tentar identificar muito bem o que é determinado, o que é indeterminado, o que é oculto e o que é aparente, alguma coisa que está aparecendo aqui. Então, ó, vamos ver, aprovou-se o candidato. Aqui perceba que a gente não sabe quem é. Quem que aprovou esse candidato? Não dá para saber, foi alguém. Alguém aprovou esse candidato. Portanto, estamos diante aqui de um sujeito indeterminado, a gente não sabe quem aprovou ele. Agora, olha na segunda, o candidato chegou tarde. O verbinho está aqui, né? Chegou. E quem que chegou? Perceba que aqui a gente tem claramente quem que é. Então, é identificado. Então, aqui nós temos um sujeito determinado, porque foi o candidato que chegou. Da mesma forma, quando a gente tem aqui o precisa-se, né? Então, todos esses pronomes de precisa-se, aluga-se, vende-se, todos esses sis aqui, eles vão ser indeterminados, porque a gente não sabe quem que é. Então, precisa-se de professor. Quem que está precisando de professor? Não sei. Então, é um indeterminado. Obviamente, você já pensou no próximo aqui, ó, nós temos um verbinho, né, o precisa-se, e se nós temos um precisa-se, a gente consegue voltar atrás da frase, descobrir quem que está precisando, quem está precisando aqui é o professor. Então, esse professor, ele é um sujeito determinado, porque a gente sabe quem que é ele aqui, ó, é o professor que precisa de tempo. Percebam no próximo, estuda-se muito, nós não sabemos quem que é esse si, né? Pode ser qualquer um, quem que está estudando muito? Não tem a menor ideia, então estuda-se muito. Já na sequência nós temos eu estudo muito. Então, eu estudando muito, aqui nós já temos um sujeito determinado, nós já sabemos exatamente quem é. Então, essa daqui seria exatamente a classificação que a gente falou lá atrás, tá? Agora vamos de novo nesse daqui. Classifique o sujeito entre determinado ou indeterminado. Tente fazer aí no início, ó. Tente fazer e vamos ver se você consegue. O velho chegou cedo. Então, nós temos determinado, porque nós temos o velho. Chegou-se cedo, determinado ou indeterminado? Perceba que aqui a gente não sabe quem, portanto é um sujeito indeterminado. Vamos para o próximo. A vida é curta. Localizamos o verbo que é o é, determinado ou indeterminado? Então dá para perceber que é determinado, porque o que é curta? A vida. Vive-se rápido. Quem que está vivendo rápido? Não sabemos, é alguém. Alguém aí está vivendo rápido, vive-se rápido. Portanto é indeterminado. O caderno está na mochila. Achemos o verbo que é o está. Então, conseguiu determinar? Temos aqui no caso o caderno, portanto é um sujeito determinado. A mochila está preparada. O que está preparada? No caso é a mochila, portanto nós temos aqui mais um caso de sujeito determinado. Então nós temos aqui a explicação. Espero que você tenha gostado dessa aula simples, rápida e objetiva, meu povo. É muito importante que você tenha em mente esses conceitos muito básicos, porque senão, lá na prova, você acaba sendo atrapalhado por coisas que às vezes você deixou passar batido, ok? E se essa aula agregou valor para você, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, etc. E considerar, inclusive, comprar os nossos livros e o nosso curso de redação que está aqui baratinho nas descrições, ok? Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Fui!